quem diria que isso não é um governo, é um regime, Andréia? Assim, eles fazem barulho, eles são muito bem-sucedidos nisso. E tem uma dificuldade do governo também de impor a pauta na discussão política. O Bolsonaro é um ex-presidente em exercício. Ele é um ex-presidente em exercício. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Bom, eu quero falar sobre... Essa semana a gente tem falado bastante sobre o governo Lula. Falamos sobre The Economist, acabando com Lula em uma reportagem que irritou os integrantes do governo em Brasília. Falamos sobre como o governo Lula tem intencionalmente saqueado as Forças Armadas e por aí vai. Mas eu quero abrir o Paulo Figueiredo Show de hoje de outra maneira. Não sou eu, Paulo Figueiredo, que vou criticar o governo Lula. Eu vou deixar isso para uma bolsonarista muito famosa, porque eles sempre falam que quem critica o Lula é bolsonarista, negacionista, sei lá, não sei o que exista e tudo mais. O nome dessa bolsonarista que está criticando o governo Lula é aquela roxa, né, até militante bolsonarista, Andréa Sadi. Ela mesma, a da Globo News. Ela não está sozinha, não. Tem mais gente criticando. Eu vou fazer o seguinte, Bruno, coloca o vídeo. Que está mobilizada para aprovar o projeto de anistia é quem tem o engajamento. Sim. É quem coloca a gente para discutir, seja nas redes sociais, seja consegue arrastar a gente para as ruas. Sim. Então, assim, eles fazem barulho, eles são muito bem-sucedidos nisso. E tem uma dificuldade do governo também de impor a pauta na discussão política. O Bolsonaro é um ex-presidente em exercício. Do ponto de vista de discussão política, ele é um ex-presidente em exercício. Essa frase do Otávio Guedes é muito inteligente. De fato, ninguém consegue parar de falar no Bolsonaro. Ninguém consegue, é absolutamente irresistível. Da mesma forma que ninguém conseguia parar de falar do Trump. Então, quando as pessoas falam, a direita precisa de uma nova liderança, eu falo, quem será? Quem é a pessoa de quem as pessoas não conseguem parar de falar? Mas eu vou deixar de falar. Pauta o país. Então, hoje, discute quem pauta o país? O que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro continua pautando o país. E eu falei aqui, Valdo, tenho falado muito, toda vez que o governo ele se sente emparedado, ele recorre ao Supremo. Só que por que será, essa fragilidade política dele no Congresso. Então, assim, claro, o Supremo, se for provocado, ele vai agir para um lado ou para o outro. Lembrando aqui, André, que o inquérito 4871, que é o inquérito das fake news que prendeu e perseguiu meio Brasil, o Supremo não foi provocado. O outro vai decidir lá, de acordo com a cabeça de cada cabeça, uma sentença. Mas, fora isso, em geral, e a política? Alexandre de Moraes. Cadê a política? Não tem mais política, porque se a solução do governo virar pelas mãos de um ministro, ou pelo plenário, ou pela turma, então ele acha que não precisa mais resolver nada com o Congresso Nacional. Não me diga! É verdade, André. Rapaz, não diga. Se eu tivesse lá, eu ia falar assim, ora, temos uma Sherlock Holmes no estúdio da Globo News. A grande descoberta da Andréa Sadi é que sempre que o governo Lula se sente emparedado, ele recorre ao STF. Se ela não fala, eu acho que não dava nem para perceber. Né? Quem diria que o STF é o órgão que manda no país? Quem diria que o Lula tem usado o STF como órgão para reverter tudo o poder? Quem diria que isso não é um governo, é um regime, Andréia? Quem diria, rapaz? Será? Será, Andréia? Diferentemente do que André Sadi diz, isso não escancara só a fragilidade política do governo. Afinal, isso é tão evidente que os britânicos, lá na The Economist, já falaram sobre isso. Isso escancara o conluio, e essa palavra a Globo News nunca vai usar, entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. E é a isso que eu dou o nome de regime.
O governo Lula, que só é governo por conta do Supremo Tribunal Federal, que persegue todos os políticos relevantes da oposição, age em conluio, em associação criminosa com o Supremo Tribunal Federal. E é isso que se chama de regime. Por isso que André Sadi se diz assim, cadê a política? Não tem mais política. Ele acha que não precisa mais resolver nada com o Congresso Nacional. Mas o que você não percebe, André, ou eu acho que percebe, porque você é muito inteligente, e de fato não estou sendo irônico aqui, não, André, essa dupla aí, André Sadi e o Otávio Guedes, tem um QI bem acima da média da Globo News. Mas o que essa turma não percebe, ou finge que não percebe, alguns deles, é que todo o debate político já foi não sequestrado, pautado pelo Bolsonaro, ele foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. As discussões políticas que existem hoje no Brasil são as discussões que o Supremo Tribunal Federal permite que existam. Ô, Andréia, desculpa, você acha que alguém aqui pode falar sobre o assunto eleições 2022 e voto impresso? Alguém pode falar sobre isso? A gente podia falar sobre eficácia de vacina? Desculpa, Andréia, faz o seguinte, faz uma pauta na Globo News para mim, por favor, sobre, deixa eu pensar, clientes do Alexandre de Moraes no seu escritório, na época do seu escritório de advocacia. Ou façam uma pauta sobre o amigo do meu pai. Ou deem continuidade à vaza-toga que o Glenn Greenwald começou e a Folha de São Paulo interrompeu no meio e nenhum outro jornal no Brasil quis mais publicar. No Brasil, ou melhor, no Xandaquistão, você só pode falar das coisas que o Supremo Tribunal Federal autoriza. Então, sim, André Sadi, não existe mais política. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. André Sadi, não existe mais política no Brasil. A política agora é exercida pelo Poder Judiciário, onde um ministro recebe uma ação da PGR e derruba uma emenda constitucional aprovada por 400 congressistas, exatamente como foi no caso da derrubada do voto impresso. Ou então, no caso do Marco Civil da Internet, em que o Congresso aprova uma lei em defesa da liberdade de expressão, ou impede de aprovar uma regulação de rede social, e o Supremo Tribunal Federal, de repente, decide que a lei tem que falar o contrário do que ela de fato diz. Mas enquanto essas coisas aconteciam, enquanto o legislativo era esvaziado, vocês aí da Globo News estavam fazendo o quê? Aplaudindo. Enquanto o governo Bolsonaro é impedido de fazer praticamente qualquer coisa durante a pandemia, vocês aplaudiram. Enquanto o presidente Bolsonaro não conseguia nomear nem o próprio diretor da Polícia Federal, vocês aplaudiam. Então agora virão com esse papo de oh meu Deus, que surpresa! Não existe mais política! Não tem mais política e tudo que o Lula pede acaba no Supremo Tribunal Federal. Ah, Andréia, pelo amor de Deus, você merece mais. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho.